Como vocês estão, meus queridos? Espero que estejam bem. Ainda vamos precisar continuar estudando de casa. Não temos outra possibilidade nesse momento e eu tenho certeza que vocês entendem o porquê de tudo isso, né? Vocês sabem que o momento é de cuidarmos da nossa saúde. Então eu sei que mesmo não sendo fácil estudar de casa, é necessário. E sei que vocês entendem o porquê disso. Bom, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 de língua inglesa. Vamos relembrar os modais. Nós já falamos sobre esses modais, mas agora o capítulo 11, né, que é o início, inclusive, da nossa terceira apostila, nós vamos voltar a falar, a relembrar o uso desses modais. Bom, então vamos lá. Ó. Eu coloquei ali alguns, né? May, might, can, could, must, should, ought to, são verbos auxiliares que dão um significado específico para o verbo principal, como, por exemplo, permissão, habilidade, possibilidade. O que nós precisamos lembrar sempre quando falamos dos modais? Cada um deles vai expressar uma ideia diferente. É o que ele fala ali, ó. Pode ser uma permissão, pode ser uma habilidade, pode ser, inclusive, o nível de formalidade. Né? Quando eu uso may, é muito mais formal do que quando eu uso can. Isso nós já vimos. Então, vamos ter aquela ideia de que cada um deles vai expressar uma ideia diferente, vai ser usado para expressar uma circunstância diferente. É lógico que nós, que não somos falantes nativos da língua inglesa, isso para a gente é muito estranho. Por quê? Nós não temos isso em português, mas em inglês isso é muito comum, né? Cada um desses modais, quando ele é usado, quando o falante da língua seleciona cada um deles, ele quer expressar exatamente aquela ideia que vem junto com esse modal. Bom, quanto à forma, as características gerais dos verbos modais são. E aí nós temos que lembrar que eu costumo dizer que a primeira regra do modal é que ele não tem regras, né? Por quê? Todas aquelas regrinhas que nós estudamos antes, elas agora não serão usadas. Por quê? Porque nós temos um modal verb. Olha lá, ó. Ele não tem infinitivo, não tem conjugação regular ou completa, não recebe S, ES nas terceiras pessoas do singular no presente do indicativo, são seguidos pelo verbo principal no infinitivo sem o to e não necessitam de outros verbos auxiliares para as formas interrogativas e negativas. Então, nós não vamos usar do, did, does, nada disso. Por isso que eu falei, aquelas regrinhas que nós estudamos antes, quando falamos sobre os outros tempos verbais, esquece. Nada disso será usado diante dos modais, tá certo? Bom, e ali eu coloquei para você lembrar, listei ali os modais, coloquei um exemplo da forma afirmativa, negativa e interrogativa, e perceba que na negativa e na interrogativa, onde normalmente nós usamos verbos auxiliares nos outros tempos verbais, isso não aparece ali. Olha o can. Forma afirmativa, she can go. Forma negativa, she cannot go. Você percebe que após o modal eu acrescento not. Eu não uso nenhum outro verbo auxiliar. E na interrogativa é só inverter a posição desse modal e ele passa para o início da oração e aí você estrutura a forma interrogativa. Can she go? Tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos lembrar o que cada um deles vai expressar aí, ó. Can e could. Pode, podia, poderia, são usados para expressar capacidade e habilidade. He can swim, tá certo? I could swim when I was 8. Fazer um pedido, pedir, dar permissão, oferecer ajuda. Nesses casos, could não é passado de can, nós já falamos sobre isso, tá certo? Olha ali o exemplo. You can leave now. Can I help you? Can't é usado para expressar proibição e dedução. You can't stay here, tá certo? Bom, agora vamos lá, vamos ver ali o could. É usado para expressar possibilidade e dedução. He could get the job. He could be at home. Must, deve, é usado para expressar, primeiro, sempre que você usá-lo na forma afirmativa, quando você, dentro da sua oração, usar o must, ele vai indicar obrigação e dedução. You must help her.
He must be sick. Agora, ele também pode ser usado para indicar uma proibição. Aí você terá que usá-lo na forma negativa. Olha lá o exemplo. You mustn't smoke here. E aí eu coloquei ali nas plaquinhas alguns exemplos ali usando os modais para você entender como é que nós vamos usar cada um deles. A ideia é que cada um deles vai expressar ali. Olha na primeira. You can park here. You can't park here. You must stop. Bom, can e could podem ser substituídos por to be able to para expressar habilidade ou capacidade, tá certo? Quando for para dar essa ideia dentro da oração, tanto o can quanto o could, você pode substituí-los por to be able to. Olha lá, must pode ser substituído por have to. É uma outra possibilidade que você tem. Bom, aí agora eu coloquei ali, ó, may e might. Pode, podia, poderia. São usados para expressar possibilidade. It may rain today. Ó, é uma possibilidade, tá certo? It might rain today. Fazer um pedido, pedir ou dar permissão ou ajuda. Olha o que eu falei lá no comecinho do vídeo. Nós já tínhamos falado sobre isso, de quando usamos may e can. O may, sempre que nós usarmos, ele vai expressar uma formalidade maior, né? É quando você é mais polido, mais educado na sua forma de falar, tá certo? De pedir alguma coisa, de afirmar alguma coisa, então sempre vai ser mais formal. Posso usar o can? Posso, mas aí sabendo que quando eu uso esse can é a informalidade, tá certo? May I come in? Olha lá. Depois, expressar dedução. He may be sick. Bom, aí agora eu coloquei would, é usado para oferecer ajuda e fazer convites. Would you like some water? Formar frases condicionais. Então você sabe que a oração condicional é aquela que uma ação depende da outra para que aconteça. É uma condição expressa ali. I would go if I had the money. Então você sabe, sempre que eu quiser expressar essa condição, eu posso usar o would também. Should e ought to, deve e deveria, são usados para expressar conselho. Então, qualquer um dos dois que você usar vai dar essa ideia de conselho. You should go now. You ought to go now. Tudo bem? Bom, você pode usar também para deduções. Podem-se usar may, might, should, could, can't e must para fazer deduções sobre. Olha ali, acontecimentos no presente. Quando você quiser expressar essa ideia, você vai usar o modal mais o infinitivo sem o to. He may be sick. Acontecimentos no passado. Quando você quiser expressar essa ideia e sendo uma ideia do passado, você vai usar o modal mais have mais o particípio passado do verbo principal. Não esqueça que quando a gente fala de particípio passado do verbo principal, você pode ter verbos regulares e irregulares. Se ele for regular, só colocar ed. E se ele for irregular, é aquela nossa terceira coluna de verbos. Tá certo? Olha ali, ó. He must have been sick yesterday. Os verbos modais podem indicar diferentes graus de possibilidade. Observe como varia o grau de incerteza no diálogo a seguir. Olha só, eu coloquei uma ilustração ali para você entender isso. A professora chega e pergunta, Where's John? Cada um dos alunos vai responder usando um modal diferente. Tá certo? Por quê? Porque cada um desses alunos quer expressar uma ideia diferente. Olha o que eu falei sobre o modal. Cada um deles vai expressar uma ideia diferente do outro. No caso aqui, aquilo que é mais provável ou menos provável. Então, olha lá, ó. He must be sick. He can't be well. Mais provável. He may, might, could be sick. Menos provável. Então, cada aluno usou um modal diferente porque eles tiveram ideias diferentes,
né? Nas respostas, cada um quis expressar uma ideia diferente do outro. Por isso que cada um recorreu a um modal. Had better expressa a recomendação como should e ought to, mas de uma forma mais forte e mais positiva. We had better leave now if we don't want to be late. Had better refere-se ao presente ou ao futuro e é usado somente na afirmativa, negativa e interrogativa negativa. Eu coloquei um exemplo ali da interrogativa negativa, porque talvez seja aquela que você tenha dúvida. Como você estrutura uma frase interrogativa negativa? Modal no início da frase, interrogativa. E esse modal vai estar na forma negativa, para ser interrogativa negativa. Uma observação importante: sempre que você tiver a forma interrogativa negativa, você tem que fazer a forma contrata negativa ali, tá certo? Hadn't you better study more before the exam? Bom, revisamos aí. Você tem essas informações dentro da sua apostila, você tem outros exemplos lá no capítulo 11, na página 631, e você vai fazer todas as atividades do módulo, tá certo? Se tiver alguma dúvida, você já sabe, vai me chamar. Pode ser no nosso plantão de dúvida, pelo WhatsApp, pela plataforma, a forma que for melhor para você. Tudo bem? Bom, desejo que vocês tenham uma excelente semana. Estou com muita saudade de todos vocês. Fiquem com Deus. Um grande beijo.